Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim, criador desse canal, que tem por objetivo falar sobre espiritualidade, sobre frequência, vibração, provocar, né, essa busca do autoconhecimento, provocar essa elevação vibracional, para que possamos estar conectados com energias superiores, né? E fazer dessa transição planetária um pouco menos intensa para nós, né? Então a proposta do canal é exatamente isso, essa, ter um espaço para que possamos trocar, para que possamos aprender juntos, para que possamos buscar conhecimento e dessa forma despertar a nossa consciência para o todo, né? Ao qual pertencemos. Legal? Então, nós fazemos, como é que é a nossa rotina, né? Eu sempre gosto de abrir os vídeos explicando um pouco da nossa rotina nesse início do canal. O canal é novo, né? A gente tem a gente faz, na verdade são três locais onde a gente está, Conexões e Crenças está. Primeiro é na Twitch, porque nós usamos a Twitch para fazer as transmissões ao vivo. Então, se você quer participar de alguma transmissão ao vivo, sempre às segundas, quartas e sextas às 9 da manhã. Se não, você depois entra no YouTube, provavelmente você está assistindo aqui pelo YouTube, no canal Conexões.crença, sem o tio e sem o cedilha. No YouTube eu subo os vídeos que são gravados, depois eu legendo, faço alguns cortes e tal, para deixar ele um pouquinho menos longo, e subo no YouTube. Tá? Então ao longo da segunda, da quarta e da sexta, os vídeos estarão disponíveis no YouTube. No Instagram, que é o nosso canal de vídeos mais curtos, onde eu faço a leitura de orações, de preces, né? A princípio de Salmos. Salmos a gente está terminando agora essa semana, então a gente vai dar sequência aí com a leitura de um outro livro de orações, né? Ainda não defini ainda, mas provavelmente Provérbios, né? E vamos dando sequência. Então, todas as manhãs, bem cedinho, a gente publica lá uma oração no Instagram e depois eu vou compilando e vou subindo no YouTube também, tá bom? Além disso, no Instagram a gente tem alguns outros posts de remix, de vídeos relacionados à vibração, energia, etc, etc. E também alguns vídeos de práticas, né, que a gente vem semanalmente colocando uma prática para ajudar na elevação, na vibracional, práticas de respiração, enfim, a gente vem trazendo aí conteúdo novo e certamente com o tempo vão trazendo ainda mais conteúdo novo. No YouTube vocês vão ver que tem lá a playlist da Bíblia, playlist do Livro dos Espíritos, playlist dos Salmos e playlist das práticas, né? Então a cada conteúdo novo a gente vai trazendo uma playlist. A gente tem mais de 200 vídeos já no YouTube com conteúdo para vocês aí navegarem à vontade. A gente faz a leitura segundas e quartas da Bíblia Peshitta, que é a Bíblia que é essa Bíblia aqui, que foi traduzida diretamente do aramaico, né? Então, se vocês não conhecem, se você está chegando aqui agora, vai lá na playlist do YouTube da Bíblia, dá uma olhada nos primeiros vídeos que eu explico o que é a Bíblia Peshitta e por que eu resolvi ler esta Bíblia, né? E aí a gente, segundas e quartas, a gente faz a leitura dessa Bíblia e na sexta-feira do Livro dos Espíritos, tá bom? A gente já está no livro de Reis, segundo livro de Reis da Bíblia. Vamos dar sequência, provavelmente essa semana aqui a gente conclui o segundo livro de Reis e vamos seguindo, né? A proposta é a gente ler a Bíblia inteira aí. Então já faz, acredito que mais um ano, mais ou menos, a gente conclui, porque em 6, 7 meses a gente leu 500 páginas, a Bíblia tem 1.700, um ano e meio mais ou menos a gente consegue ler tudo nesse ritmo que a gente está, né? 2 vezes por semana. É isso. Então, antes da gente começar a nossa leitura de hoje, eu sempre também gosto de falar da Clima Digital, que é nosso parceiro nesse projeto. É uma agência de digital que nos ajuda na parte técnica, de suporte. Eles que criaram o nosso site, nosso blog. Eles também ajudam a gente na definição das pautas. Eles criaram alguns e-books que a gente distribuiu no começo lá do Pentateuco, que estão no Instagram. Enfim,
Eles são nosso parceiro, nosso braço direito aí nesse projeto. Então, se você estiver precisando aí de um parceiro para algum projeto digital, procure por eles no Instagram, @Clima Digital, ou diretamente no site, que é o www.climadigital.com.br. Ok? Todos os recados dados, a gente vai começar a leitura do dia. Então, nós estamos aqui no livro de Reis. Então, vamos lá. Segundo livro de Reis, capítulo 13. Reinado de Jehoahaz sobre Israel. Vou abrir a Bíblia de Jerusalém para ver os nomes. Joacás. Você sabe que é uma das diferenças das Bíblias, exatamente os nomes, né? Joacás. No 23º ano de Ioás bar Liazia, rei de Judá, começou a reinar Ioacás bar Yarro sobre Israel, em Shamerim, Samaria, né? E o fez durante 17 anos. Ele fez o que é mal diante de Mariá, andando nos pecados de Yoravam bar Navat, quem fez pecar a Israel, e não se apartou deles. Então se acendeu o furor de Mariá contra Israel, e entregou-os nas mãos de Rezael, rei de Arã, e nas mãos de Bar-Redad, Bar-Rezael, todos os dias. Então orou Ioharats diante de Mariá, e Mariá o escutou, porque viu a opressão de Israel com a que os oprimia o rei de Arã. Por isso Mariá deu um libertador a Israel, e saíram de sob o domínio de Arã. E os filhos de Israel viveram tranquilamente em suas moradas como antes. Contudo, eles não se apartaram dos pecados da casa de Yoravam bar Navat, quem fizera pecar a Israel, pois andaram neles. Do mesmo modo, o culto aos ídolos continuava em Shamerim. E a Iohatz não lhe restara gente, senão só 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 homens de pé, pois o rei de Arã os tinha devastado, deixando-os como o pó que se pisa. Os demais feitos de Iohatz, tudo quanto fez o seu poderio, eis que estão registrados no livro das crônicas de Israel, dos reis de Israel. E Iohatz dormiu com seus pais, e foi sepultado em Shamerim, e seu filho Yahoash reinou como seu sucessor. Joás, Yahoash. No 37º ano de Ioash, rei de Judá, começou a reinar sobre Israel em Shamerim, Yahoash bar Yarro, e o fez durante 13 anos. Ele fez o que é mal diante de Mariá, pois não se apartou de todos os pecados de Ioravam bar Navat, quem fizera pecar a Israel, porém andava neles. Os demais feitos de Yahoash, tudo que fez seu poderio e como lutou contra Amotsiá, rei de Judá, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Israel. E dormiu Yahoash com seus pais, e Ioravam seu filho se assentou em seu trono. Yahoash foi sepultado em Shamerim junto com os reis de Israel. Quer dizer, ficaram pouco tempo, né? Foram reis aí 26 anos, que não seguiram as leis de Deus, né? E foram sendo dominados, né, por outros povos. Morte de Eliseu e o morto que voltou à vida. E Elisha, que é Eliseu, né, adoeceu da enfermidade da qual morreria. Então, Yahoash, rei de Israel, desceu a ele e, chorando em sua presença, disse: meu pai, os carros de Israel e seu povo a cavalo. Elisha disse a ele:
toma um arco e umas flechas. E ele tomou o arco e as flechas. E Elisha disse ao rei de Israel: põe tua mão sobre o arco. Quando ele pôs sua mão, Elisha colocou suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela que dá para o oriente. E ele abriu. Depois Elisha disse: dispara. E ele disparou uma flecha. Então Elisha exclamou: flecha da salvação de Mariá, flecha da salvação contra Arã, porque tu ferirás os arameus em Afaque, até que acabe com eles. Voltou a dizer a ele: toma uma flecha, e ele a tomou. Depois disse: golpeie o solo. E ele golpeou 3 vezes e parou. Então o profeta de Alahá se indignou com ele e disse: se tivesses golpeado 5 ou 6 vezes, então feririas os arameus até acabar com eles. Mas agora ferirás Arã só 3 vezes. E Elisha morreu e o sepultaram. Sucedeu naquele mesmo ano as incursões de Moabe, invadiram o país. E enquanto sepultavam a um homem, viram as incursões e lançaram o homem no sepulcro de Elisha. E quando o homem morto caiu e tocou os ossos de Elisha, reviveu e se pôs de pé. Uau. As 3 vitórias de Yahoash. Esaú, rei de Arã, oprimiu a Israel durante todos os dias de Yahoahaz. E Mariá teve compaixão e lhes mostrou misericórdia. E tornou-se para eles por causa de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, pois Mariá não os quis destruir, nem os lançar de sua presença naquele tempo. Depois morreu Esaú, rei de Arã, e seu filho Bar-Redad reinou como seu sucessor. Então Yahoash, Yahoás, recuperou as cidades de Bar-Redad, as quais ele tinha tomado de seu pai Yahoás na guerra. 3 vezes o feriu Yahoash e restituiu as cidades de Israel. Capítulo 14. Reinado de Amotzia sobre Judá. Aqui ele fala que é Amazias. No segundo ano de Yahoás, rei de Israel, começou a reinar Amotzia Ioash, rei de Judá. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Yahoadã, de Jerusalém. Ele fez o que é agradável diante de Mariá, embora não como seu pai Davi. Ele fez conforme o que fizera Ioash, seu pai. Contudo, não foram eliminados os lugares altos, e o povo ainda oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. Aconteceu que, quando o reino se consolidou em sua mão, matou os seus servos que tinham matado o rei Ioash, seu pai. Porém, ele não matou os filhos desses homicidas, como está escrito no livro do rei da lei de Moisés, onde Mariá ordenou e disse: não morrerão os pais por causa dos filhos, nem os filhos morrerão por causa dos pais, mas cada um morrerá pelos seus próprios pecados. Ele derrotou a 20.000 de Edom em Ganlé. Também tomou à força a Sela mediante a guerra. Ele pôs por nome Nactail até este dia. Naquele tempo, Amotzaiá, rei de Judá, enviou emissários a Yahoash, rei de Israel, e filho de Yahoahaz, Bar-Yahom, dizendo: vem, tenhamos um encontro face a face. Porém, Yahoash, rei de Israel, enviou resposta a Amotzaiá, rei de Judá, dizendo: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que está no Líbano: dá a tua filha a meu filho por esposa. Mas passou uma besta selvagem que estava no Líbano e pisoteou o cardo. Certamente derrotaste Edom, devido a isso te enaltece em teu coração. Desfruta de tua glória, mas permanece em tua casa, e não provoques o mal, pois cairão tu e Judá contigo. Mas Amotzaiá não lhe deu atenção. Então Yahoash, rei de Israel, e Amotzaiá, rei de Judá, foram à guerra e se enfrentaram na batalha em Bet-Shemesh, que pertence a Judá. Ele e Amotzaiá, rei de Judá. E Judá foi derrotado diante de Israel,
e fugiu cada um para sua morada. Mas Jehoash, rei de Israel, capturou a Amotsaiá, rei de Judá, em Bet-Shemesh, chegou a Jerusalém e abriu uma brecha de 400 côvados no muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Depois, tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se encontravam no templo de Mariá e na casa do tesouro real, e os filhos das multidões de mestiços, e voltou para Chamarim. Os demais feitos de Jehoash, tudo o que fez e seu poderio, como lutou contra Amotsaiá, rei de Judá, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Israel. E Jehoash dormiu com seus pais e foi sepultado em Chamarim, junto com os reis de Israel. E Ioravã, seu filho, reinou como seu sucessor. E Amotsaiá, bar Yoash, rei de Judá, viveu 15 anos depois que morreu Jehoash bar Jehoaz, rei de Israel. Os demais feitos de Amotsaiá, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Judá. E levaram a cabo uma conspiração contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquish. Porém, enviaram gente após ele a Laquish, e ali o mataram. Depois o tomaram e o trouxeram sobre cavalos, e foi sepultado junto com seus pais em Jerusalém, na cidade de Davi. Depois todo o povo de Judá tomou a Uzia, quando ele tinha 16 anos, e o proclamaram rei em lugar de Amotsaiá, seu pai. E ele reconstruiu Eilat e a restituiu a Judá, depois de que dormiu o rei com seus pais. Reinado de Ioravã bar Yoash sobre Israel. No 15º ano de Amotsaiá bar Yoash, rei de Judá, e Ioravã bar Jehoash bar Jehoaz, rei de Israel, começou a reinar em Chamarim e o fez durante 41 anos. E ele fez o que é mal diante de Mariá, pois não se apartou de todos os pecados com os que Ioravã bar Navat fizera pecar a Israel. Ele recuperou a fronteira de Israel desde a entrada de Hamat até o mar do Arabá, conforme a palavra de Mariá, o Alahá de Israel, falara por meio de seu servo, o profeta Ianan bar Matai, que era de Gad-Hefar, pois Mariá viu que Israel era subjugado muito amargamente e que não havia quem atasse, nem quem desatasse, nem quem prestasse ajuda a Israel. Mas Mariá não falara de apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Por isso os livrou por meio de Ioravã bar Yoash bar Jehoaz. Os demais feitos de Ioravã, tudo o que fez, seu poderio e como lutou e restituiu Damasco e Hamat a Israel, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Israel. E dormiu Ioravã com seus pais e foi sepultado com seus pais, com os reis de Israel, e Zecaria, seu filho, reinou como seu sucessor. Capítulo 15. No 27º ano de Ioravã II, o rei de Israel, Jeroboão II, o rei de Israel, começou a reinar Uzia bar Amotsaiá, rei de Judá. Uzias. E ele tinha 16 anos quando começou a reinar, e reinou durante 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Icânia de Jerusalém. Ele fez o que era agradável diante de Mariá, tal como Amotsaiá, seu pai. Contudo, não eliminou os lugares altos, por isso o povo ainda oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. E Mariá feriu o rei, e ele padeceu de lepra, até o dia da sua morte. Morava isolado numa casa, por isso que Iotam, filho do rei, tinha o cargo do palácio e governava o povo do país. Os demais feitos de Uzia e tudo o que fez, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Judá. E dormiu Uzia com seus pais, o sepultaram junto com seus pais na cidade de Davi, e Iotam, seu filho, reinou como seu sucessor. Joatã.
Reinado de Zecarias sobre Israel. Zacarias, né? No 38º ano de Uzias, rei de Judá, começou a reinar sobre Israel Zecarias, Bar Yoravam, e o fez durante 6 meses em Chamerim. E fez o que é mal diante de Mariá, como fizera seu pai, pois não se apartou de todos os pecados de Yoravam bar Navat, quem fizera pecar Israel. Então conspirou contra ele Shalom bar Yavish, e o atacou diante do povo, e matando, reinou em seu lugar. Os demais feitos de Zacarias, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Israel. E se cumpriu a palavra que Mariá falara a Yahweh: teus filhos se assentarão sobre o trono de Israel até a 4ª geração. E assim sucedeu. Interessante, né? Que os descendentes de Israel não seguiam o que Deus falava, mas os de Judá sim, né? Então tinha um desbalanço aí, né? Reinado de Shalom para Israel, sobre Israel. Selum. O que é Selum? Selum, filho de Jabes. Aqui, Shalom bar Yavish. Começou a reinar no ano 39 de Osias, rei de Judá, e reinou em Samaria durante 1 mês. Pois Marnim bar Gadi subiu desde Tarza e chegou a Samaria, e havendo atacado a Shalom bar Yavish, o matou em Samaria e reinou como seu sucessor. Os demais feitos de Shalom e a conspiração que levou a cabo, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Israel. Manaém de Gade. Reinado de Marnim sobre Israel. Naquela época, Marnim atacou a Tatsar desde Tarsa, a todos os que se achavam nela, e em seu território, porque não lhe abriram a porta, e atacou e rasgou o ventre de todas as suas mulheres grávidas. No 39º ano, Nossa Senhora, que coisa horrorosa, né? Quanta brutalidade, né? No 39º ano de Osias, rei de Judá, Manaém bar Gade começou a reinar sobre Israel, e o fez durante 10 anos em Samaria. Ele fez o que é mal diante de Mariá, pois em todos os seus dias não se apartou dos pecados de Yoravam bar Navat, quem fizera pecar a Israel. Então, Pul, rei de Assíria, invadiu o país, mas Marnim ofereceu 10.000 talentos de prata a Pul para que lhe ajudasse a consolidar o reino em sua mão. Para isso, Marnim exigiu a prata a Israel, a todos os ricos do país, para entregá-la ao rei da Síria, 50 ciclos de prata a cada um. Então o rei da Síria voltou e não ficou ali no país. Os demais feitos de Marnim e tudo o que fez, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Israel. E Marnim dormiu com seus pais, e Becaia, seu filho, reinou como seu sucessor. Facéias. Becaia é Facéias. Reinado de Becaia, ou Facéias, sobre Israel. No ano seguinte de Uzia, rei de Judá, começou a reinar Becaia bar Marnim sobre Israel, em Chamerim, e o fez durante 2 anos. Ele fez o que é mal diante de Mariá, pois não se apartou dos pecados de Yoravam bar Navat, quem fizera pecar Israel, mas conspirou contra ele pecar bar Romalia, seu oficial. Ele o matou em Chamerim, na fortaleza do palácio, e tomou cativo a Argalv e a Ani. 50 homens dos filhos de Gileade o acompanhavam. Assim o matou, depois reinou como seu sucessor. Os 2 feitos de Becaia e tudo quanto fez,
eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Israel. Reinaldo Faceias e Faceia. Uma é Pecaia, outra é Pecar. Reinado de Pecar sobre Israel. No ano 52 de Uzia, rei de Judá, começou a reinar Pecar bar Romalha sobre Israel em Chamerim, e o fez durante 20 anos. Ele fez o que é mal diante de Mariá, pois não se apartou dos pecados de Oravã bar Navat, quem fizera pecar a Israel. No tempo de Pecar, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou gente de On, Abel Meholá, e todos os de Bet-Maca, Ená e a Kedesh, a Hazot, a Gilead, Galileia e a todos do território de Naftali para levá-los cativos à Síria. E Rocha Baralá levou a cabo uma conspiração contra Pecar bar Romalha, e atacando-o matou. Então começou a reinar em seu lugar no segundo ano de Iotam bar Uzia. Os demais feitos de Pecar e tudo o que fez, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Israel. O reinado de Iotam sobre Judá. Versículo 32. No segundo ano de Pecar bar Romalha, rei de Israel, começou a reinar Iotam bar Uzia, rei de Judá. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Irosha, filha de Sadoc. E ele fez o que era agradável diante de Mariá, como fizera seu pai Uzia. Contudo, não eliminou os lugares altos, de modo que o povo ainda oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. Ele construiu o portão superior do templo de Mariá. Os demais feitos de Iotam e tudo o que fez, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Judá. Naquele tempo, Mariá começou a incitar contra Judá a Hatsan, rei de Aram, e a Pecar bar Romalha, rei de Israel. E dormiu Jotam com seus pais e foi sepultado junto com seus pais na cidade de Davi. Ahaz, seu filho, reinou como seu sucessor. Reinado de Ahaz sobre Judá, ou Acaz. Capítulo 16. No 18º ano, Pecar bar Romalha, rei de Israel, começou a reinar. Ahaz, filho de Iotam, rei de Judá. E Ahaz tinha 20 anos quando começou a reinar, e reinou durante 16 anos em Jerusalém. Ele não fez o que era agradável diante de Mariá, seu Alahá, como seu pai Davi, pois andou no caminho dos reis de Israel, e até fez passar o seu próprio filho pelo fogo, conforme costume dos povos de Mariá, expulsar e diante dos filhos de Israel. Também apresentou sacrifícios e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Naquele tempo, Hatsan, rei de Aram, e Pecar bar Romalha, rei de Israel, subiram à guerra e a Jerusalém para pelejar contra ela, porém não puderam tomá-la. Naquele mesmo tempo, Hatsan, rei de Aram, recuperou Ailat para Aram, tendo expulsado a Judá de Ailat, e os arameus chegaram a Eilat e têm vivido ali até hoje. Então Ahaz enviou emissários a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, soube para me livrar das mãos do rei de Arã, sobe para me livrar das mãos do rei de Arã e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. E tomou Ahaz a prata e o ouro que se achavam no templo de Mariá e no tesouro real, e enviou o presente ao rei da Síria. O rei da Síria lhe deu atenção, e subiu o rei da Síria à guerra contra Damasco, e a capturou e a levou cativa para aqui, e também matou Hatsan. Então o rei de Ahaz foi a Damasco ao encontro de Tiglat-Pileser, rei da Síria. Quando ele viu um altar que estava em Damasco, o rei Ahaz enviou o sacerdote Uria, o modelo da construção do altar e toda a sua feitura. E o sacerdote Urias construiu o altar conforme as especificações que lhe enviara ao rei Ahaz desde Damasco. Assim o fez sacerdote Uria antes que o rei Ahaz viesse de Damasco.
Quando voltou de Damasco, o rei Ahaz viu o altar e se chegou o rei ao altar e ofereceu sacrifício nele. Assim, pois, ofereceu sobre ele ofertas queimadas e oferendas, declarou libações e espargiu o sangue de suas ofertas de paz sobre o altar. Quanto ao altar de bronze que estava perante Maria, ele o tirou defronte do templo, de entre o altar do templo de Maria, e o colocou ao lado norte do altar. Depois o rei Ahaz deu ordens ao sacerdote Uria, dizendo-lhe: no grande altar oferece a oferta queimada matutina e a oferta vespertina, assim como a oferta queimada do rei e a sua oferta e a oferta queimada de todo o povo do país, junto com suas ofertas e suas libações. Depois espargirá sobre ele todo o sangue da oferta queimada e todo o sangue dos sacrifícios. Porém, o altar de bronze será meu, para que eu consulte. E o sacerdote Uria fez conforme lhe ordenara o rei Ahaz. Depois cortou o rei Ahaz as bordas das bases e desmontou as pias. Também desceu o grande lavatório de sobre os bois de bronze e o colocou sobre um pavimento de pedra. Assim também, por causa do rei da Síria, fez com que tirassem o refeitório para o dia de repouso que havia construído no templo de Maria e a entrada do portão exterior do templo de Maria. Os demais feitos de Ahaz, tudo o que fez, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Judá. Dormiu Ahaz com seus pais e foi sepultado junto com eles na cidade de Davi. E Isaquia, seu filho, reinou como seu sucessor. Israel é deportado para a Síria. Capítulo 17. No 12º ano de Ahaz, rei de Judá, começou a reinar Roxabaralá, que é Oséias, filho de Ela, e reinou sobre Israel na Samaria e o fez durante 9 anos. Ele também fez o que é mal diante de Maria, embora não como os reis de Israel que lhe precederam. E Salmanasar, rei da Síria, subiu a guerra contra ele, e Osias, ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Oséias. Quando o rei da Síria descobriu que Oséias estava conspirando contra ele, pois este enviou emissários a So, rei do Egito, e já pagava tributos ao rei da Síria, como fazia ano após ano, o rei da Síria o deteve e colocou amarrado numa prisão. Depois subiu o rei da Síria a combater contra o país, pois subiu a guerra contra Samaria e o teve sob sítio por 3 anos. E no ano 9 de Roxa, o rei da Síria, tomou a Samaria e levou em cativeiro os filhos de Israel para a Síria, e os estabeleceu em Hala e em Rabor, cidades da Média, junto ao rio Gozã. Sucedeu assim, porque os filhos de Israel pecaram contra Maria, seu Alahá, que os tirara da terra do Egito, do domínio do faraó, rei do Egito, e renderam culto a outros deuses. E andaram nos costumes dos povos que Maria expulsara de diante dos filhos de Israel. Além disso, os filhos de Israel disseram palavras desagradáveis contra Maria, seu Alahá. Eles, junto com seus reis, e construíram para si lugares altos por todas as suas cidades, desde a torre das sentinelas até a cidade fortificada, e erigiram para si pilares rituais e ídolos sobre toda a colina alta e debaixo de toda árvore frondosa, e nos lugares altos ali queimavam incenso como os povos que Maria expulsara diante deles, e fizeram coisas perversas, provocando a ira Maria. E renderam culto aos ídolos. A respeito disso, Maria lhes disse: vós não fareis isso. E Maria advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus servos, os profetas e todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai meus mandamentos e meus pactos, conforme os estatutos que ordenei a vossos pais, e conforme o que eu vos enviei por meio de meus servos, os profetas. Porém, eles não obedeceram, antes endureceram a sua cerviz mais que seus pais, as quais não crescem em Maria, seu Alahá. E rejeitaram seus estatutos e ordenanças que eu dera a seus pais, e as advertências
que lhes fiz, e seguiram o que é vão, nada aproveitaram. Seguiram, pois, aos povos acerca dos que Maria lhes ordenara não praticar como eles. E deixaram todas as ordenanças de Maria e seu alahá. E fizeram para si 2 bezerros fundidos, oferecendo sacrifícios aos ídolos, adoraram todas as hostes dos céus e renderam culto a Baal. Também fizeram passar a seus filhos e suas filhas pelo fogo, praticaram adivinhações e agouros, e se propuseram fazer o que é mal diante de Maria para provocá-lo à ira. Por isso Maria se indignou muito contra Israel e os tirou de sua presença, e não ficou senão somente a tribo de Judá. Mas tampouco os descendentes de Judá guardaram os mandamentos de Maria seu alahá. Antes andaram segundo o costume de Israel, porque eles fizeram o que é mal diante de Maria e o provocaram a ira todos os dias. Por isso, Maria rejeitou toda a descendência de Israel, os pôs em opróbrio e os entregou em mão de saqueadores, até que os lançou de diante dele. Pois se apartaram da casa de Israel depois de Davi e construíram por rei sobre eles a Ioravam Bar-Lavad. E Ioravam fez com que Israel se desviasse de seguir a Maria e os fez cometer grandes pecados. E os filhos de Israel andaram em todos os pecados que Ioravam cometeu e não se apartaram deles. Até que Maria tirou Israel de diante dele, como Maria dissera por meio de todos os profetas. Assim, pois, os filhos de Israel foram levados cativos desde seu país à Assíria até esse dia. Então o rei da Síria fez gente vir de Bavel, de Cut, de Ava, de Ramat e de Sepharvaim para fazê-los habitar nas cidades de Samaria, em substituição dos filhos de Israel. E eles tomaram posse de Samaria e povoaram suas cidades. Mas desde o princípio, quando eles começaram a viver ali, não mostraram temor a Maria. Por isso Maria lhes enviou leões que os mataram. Então eles informaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que trouxeste cativa e a qual fizeste que habitasse nas cidades da Samaria, não conhece a lei de Alahá do país, o qual lhe enviou leões, e eis que os matavam, porque não sabem a lei do Alahá do país. Então o rei da Síria deu ordens, dizendo: levai ali a um dos sacerdotes que trouxestes cativos naquele lugar, para que vá e viva lá e os instrua na lei do Alahá do país. Assim, pois, um dos sacerdotes que trouxeram cativos desde Samaria foi e morou em Betuel, e ele lhes ensinou como render culto a Maria. Contudo, cada povo rendia culto a seu próprio Deus, e os propuseram nos templos dos lugares altos que construíram em Samaria. Cada povo fazia assim nas cidades que habitava. Os homens de Bavel rendiam culto a Sacod Benot, os homens de Cut rendiam culto a Nergal, os homens de Ramat rendiam culto a Ashima. Os aveus rendiam culto a Iabasa e a Tartak, e os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo. Eles também reverenciavam a Maria e constituíram para si, dentre eles mesmos, sacerdotes dos lugares altos, os quais lhe ministravam nos santuários dos lugares altos. Reverenciavam a Maria e rendiam culto a seus deuses, segundo o costume dos povos. Por isso, os filhos de Israel foram deportados de seu próprio país, até esse dia, por haver deixado a Maria, para fazer segundo o costume dos povos e não temer Maria, nem proceder conforme o pacto, nem segundo o direito, nem segundo a lei, nem segundo a ordenança de Maria, a qual ordenou aos filhos de Jacó, a quem pôs por nome Israel. Com quem Maria fizera pacto, eles ordenara dizendo: não reverenciareis a outros deuses, nem os adorareis, não lhes rendereis culto, nem lhes oferecereis sacrifícios, mas adorai a Maria, que vos tirou da terra do Egito com grande poder e abraço estendido. Serve ele e adorai a ele, e oferecereis sacrifícios a ele. Guardai e praticai todos os dias os estatutos, as ordenanças, as leis e os mandamentos que ele vos escreveu. Não vos reverenciareis a outros deuses, nem vos esqueçais dos pactos que fiz convosco, nem adorai aos deuses dos povos, mas adorai a Maria,
vosso Allahá. Ele vos livrará das mãos de vossos inimigos. Porém, não obedeceram, antes agiram segundo seus antigos costumes. E embora essas pessoas que viviam em Samaria reverenciassem a Mariá, reverenciavam também as suas imagens de escultura. E tal como fizeram seus pais, assim também fizeram eles, seus filhos e seus netos até esse dia. Vamos lá. Capítulo 18. Ezequias reina em Judá. Ezequias. No terceiro ano de Rocha, Oséias, Baralá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias bar Ahaz, rei de Judá. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ahi, filha de Zacarias. Ele fez o que era agradável diante de Maria, tal como fizera seu pai Davi. Eliminou os lugares altos, destroçou os pilares rituais, quebrou os ídolos e destroçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aqueles dias os filhos de Israel se desviaram seguindo-a e lhe queimavam incenso e a chamavam Neustã. E pôs sua confiança em Maria, Allahá de Israel, e nem antes nem depois dele houve outro como ele entre todos os reis de Judá. Pois se manteve em estreita relação com Maria e não se apartou dele, e guardou seus mandamentos como Maria ordenara a Moisés. E Maria estava com ele, e para onde quer que ia, era vitorioso. Ele também se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Depois atacou os filisteus até Gaza e seus territórios desde a torre das sentinelas até a cidade fortificada. E no quarto ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, Bar-Alá, rei de Israel, Sulmassar, rei da Síria, subiu à guerra contra Samaria e a pôs sob sítio. E a tomou depois de 3 anos, no 6º ano de Ezequias, rei de Judá, que era o ano 9º de Rocha, rei de Israel. Samaria foi tomada. Então o rei da Síria levou cativo a Israel para a Síria e fez que eles habitassem em Hala e em Rabor, cidades da Média, perto do rio Gozã. Porquanto não obedeceram à voz de Maria, seu Allahá, e transgrediram seu pacto, e não obedeceram nem praticaram tudo o que Moisés, servo de Maria, lhes mandara. Senaqueribe invade Judá. No 14º ano do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, subiu à guerra contra as cidades fortificadas de Judá e as capturou. E Ezequias, rei de Judá, enviou uma mensagem ao rei da Síria, a Laquish, e lhe disse: Eu falhei, aparta-te de mim e aceitarei o que me impuseres. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 300 talentos de ouro. E o rei Ezequias entregou toda a prata que se encontrava no templo de Maria e no tesouro real. Naquele tempo, Ezequias desmontou as portas e as colunas do templo de Maria, que o mesmo Ezequias, rei de Judá, cobrira com ouro, e as entregou ao rei da Síria. Então o rei da Síria enviou novamente ao rei Ezequias, ao principal comandante do exército, ao oficial superior e ao comandante do exército com um poderoso exército desde Laquish a Jerusalém. E eles subiram a Jerusalém e pararam na encosta do tanque superior, o qual estava junto do caminho, no campo do lavandeiro. Depois chamaram ao rei e saíram a eles o administrador Eliaquim bar-Hilaquiah, o escriba Shavna e o cronista Yoab bar Asaf. Então o general lhes disse: Dizei a Ezequias: Assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta na qual confiaste? Pois disseste: Tenho facilidade de palavra, estratégia e poderio militar. Agora, pois, em quem puseste tua confiança para que te rebelaste contra mim? Eis que tu puseste tua confiança em um bastão de cana quebrada no egípcio, no qual se alguém se apoia, entrará pela mão e a transpassará. Assim é o faraó, rei do Egito, para com todo o que puser sua confiança nele. Porém, se tu me disseres: Em Maria, nosso Allahá, confiamos, não é aquele cujos lugares altos e altares Ezequias eliminou e disse a Judá e a Jerusalém: Diante de um só altar adorareis em Jerusalém?
Agora, pois, faz aliança com meu senhor, o rei Assírio, e eu te darei 2.000 cavalos, se acaso tem cavaleiros para montá-los. Como poderias tu resistir a um dos oficiais dos serviços de menor posto de meu senhor e confiar que um egípcio se suprirá carros de guerra e cavaleiros? E agora, acaso acreditas que subi eu a destruir esta terra sem a intervenção de Maria? Foi Maria quem me disse: sobe contra essa terra e arrasa. Então Eliaquim, Bar, Ilaquiá, o escriba Shávna e Yoav disseram ao general: fale com teus servos em aramaico, pois é o que nós entendemos, mas não nos fales em judaico diante do povo que está sobre a muralha. Porém o general lhes respondeu: não é a vós nem a vosso senhor a quem me enviou meu senhor a lhes dizer essa mensagem, mas aos homens que se sentem sobre a muralha, para que não comam seu próprio excremento, nem bebam sua própria urina juntamente convosco. Então o general se levantou e clamou em alta voz em judaico, e falou dizendo: prestai atenção à mensagem do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Isaquia, pois ele vos poderá livrar das minhas mãos. Tampouco Isaquia vos faça pôr vossa confiança em Maria quando diga: certamente Maria nos livrará e não será entregue esta cidade nas mãos do rei da Síria. Não prestai atenção a Isaquia, pois assim diz o rei da Síria: fazei a paz comigo e renderei-vos a cada qual poderá comer da sua vida, comer da sua vide e cada um da sua figueira, e cada um poderá beber água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve a uma terra que é como a vossa terra, terra de grãos e de vinhedos, terra de oliveiras, de gado cevado e de mel, para que vivam e não morram. Não façais caso de Isaquia, e que Isaquia não vos engane, dizendo: Maria nos livrará. Acaso puderam os deuses dos povos, ou Alahá, de vosso país, livrá-los das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Hamat e de Arpad? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Rena e de Ava? Acaso livraram estes a Samaria das minhas mãos? Quais de todos os deuses destas terras puderam livrar sua terra de minhas mãos, para que Maria possa livrar Jerusalém de minhas mãos? Porém o povo permaneceu em silêncio e não lhe respondeu, pois o rei havia dado ordens dizendo que não lhe respondessem. Então Eliaquim bar Ilaquiá, o administrador, o escriba Shávna e o cronista Yoav bar Asaf apresentaram-se a Isaquia com suas roupas rasgadas, e lhe fizeram saber a mensagem do general do exército. Deixa eu encerrar aqui. E na quarta-feira nós terminamos aqui o livro de Reis. Tem muito nome, muito detalhe, né? Então acabou demorando um pouco mais hoje. Mas é isso aí. Muito obrigado aí a todos que estiveram conosco. Espero que estejam acompanhando, que estejam gostando. Deixe seu comentário, né? Se por acaso está faltando alguma coisa, vocês acham que precisa melhorar em alguns pontos. Estamos aqui à disposição, né? Para fazer as melhorias que forem necessárias aí, que vocês consideram importantes, tá bom? Agradeço a todos a presença, desejo uma ótima segunda-feira, uma excelente semana, né? Que seja uma semana produtiva, com muita saúde, muita segurança, trabalho, muita harmonia na casa do lado de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Na quarta-feira estaremos juntos novamente aqui para dar continuidade à leitura. Um grande abraço, valeu!